Já estamos no quinto vídeo da série O Poder do Subconsciente. E o assunto que vamos abordar nesse vídeo é de suma importância para o nosso bem-estar e para que a gente consiga, de fato, conquistar os nossos objetivos. E eu confesso que esse assunto, por um tempo, foi muito difícil para mim. E eu acredito que tem muitas pessoas que têm dificuldade, primeiro, de entender o que nós vamos falar aqui e, principalmente, de aplicar esse conceito. Mas quando nós entendemos e aplicamos, tudo muda em nossa vida. Nós, de fato, ressignificamos as coisas. Bom, eu sou o Hermano e você está na série O Poder do Subconsciente, com conceitos extraídos do livro do Dr. Joseph Murphy e, é claro, conceitos também que a gente aprendeu ao longo da caminhada. E nós vamos falar nesse vídeo sobre a lei do perdão. Mas antes eu quero convidar você para clicar nos links que estão aqui abaixo desse vídeo para você conhecer os nossos cursos. Nós temos o Domine a Sua Mente, onde eu trago conceitos baseados nos livros O Poder do Subconsciente, Os Segredos da Mente Milionária, Você Nasceu Rico e muitos outros que eu tenho estudado ao longo da minha trajetória. E temos também o Destrave Isso, que é um treinamento para que você possa comunicar melhor, trazer a sua verdade para o mundo, perder o medo de falar em público ou gravar um vídeo como estou fazendo aqui. Temos também o Dicas do Hermano em áudio, que são áudios aqui do canal no formato MP3 para você ouvir quando quiser, onde você quiser e quantas vezes você quiser. Os links estão aqui na descrição. O perdão é uma das leis universais mais importantes que existe. E o Dr. Joseph Murphy descreve aqui no livro O Poder do Subconsciente o perdão da seguinte forma: o perdão é o amor em ação. Logo, quem ama, perdoa. Mas para um melhor entendimento sobre o que é o perdão e por que perdoar, eu quero trazer aqui para você alguns conceitos básicos da física. Porque eu e você precisamos ter esse entendimento da física para entendermos o conceito do perdão. Porque a física explica de uma forma não mística, ok? Então não estou levando você para um lado do misticismo, nada disso. Porque a física nos explica alguns conceitos de forma não mística, como funcionam as coisas, e principalmente a questão do perdão. E aí, na sua opinião, você acha que nós estamos separados, cada um é cada um, ou nós estamos conectados de certa forma? Existem vários estudos que comprovam que nós estamos todos conectados. Albert Einstein foi um dos estudiosos sobre essa condição e ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância. A teoria de Einstein. Ele estudou por anos isso, ele afirmava isso, mas ele não chegou a concluir todos os seus estudos. Infelizmente, ele veio morrer antes disso. Mas, algum tempo depois, os cientistas comprovaram essa teoria e agora é o que nós conhecemos de entrelaçamento quântico. Tá, mas o que quer dizer isso, entrelaçamento quântico? Bom, a palavra entrelaçamento, né, o próprio nome já diz, estamos todos entrelaçados por uma malha gigantesca que une todos nós. E não só as pessoas, une o universo inteiro. No final das contas, nós somos um com o todo. E isso não é nada mais, nada menos do que a lei da unidade, que diz que todos somos um. A Bíblia diz que nós somos um em Cristo. Entendendo o poder dessa lei, nós vamos também entender o porquê nós devemos perdoar. Mas para entender um pouco melhor isso, você lembra que eu disse que a física é uma maneira não mística da gente entender como as coisas funcionam? Então, vamos lá. Bom, eu fiz aqui algumas representações para a gente entender melhor como as coisas funcionam. Agora eu quero que você fixe aqui comigo e imagine só. Eu pego um microscópio e dou um super zoom no corpo humano.
Dou um super zoom no corpo humano. O que eu vou encontrar? Claro que tecidos, né? Mas logo eu dando um zoom maior, eu vou aqui encontrar órgãos. E aproveitando que já estou aqui, vou dar mais um super zoom atravessando esses órgãos. O que eu posso encontrar? As células. Se eu continuar dando um super zoom nessa célula, o que eu vou encontrar são moléculas. Ok, cheguei nas moléculas, agora eu vou dar mais um super zoom nessa molécula e aí nós temos também o átomo. Olha só, a palavra átomo vem de algo que não se divide, né? O próprio nome átomo, né, quer dizer indivisível, uma coisa que não se pode dividir. Mas com o passar do tempo e a evolução da ciência, descobriram-se que sim, o átomo podia ser dividido. E também se descobriu que tudo no universo é formado por átomo. Eu e você somos formados por átomo. Então, se eu continuar dando um super zoom nesse átomo, eu vou encontrar os 3 quarks. Bom, e após isso, o que eu vou encontrar se eu continuar dando um super zoom? Eu vou encontrar o bóson de Higgs. E aqui está um fato muito interessante. O bóson de Higgs foi descoberto em 2012 pelo Peter Higgs e ele ganhou inclusive o prêmio Nobel. Esse bóson de Higgs foi chamado por muitos como a partícula de Deus. Mas o próprio cientista que descobriu isso deu o nome de partícula Deus. E essa descoberta gerou uma curiosidade no mundo inteiro pelo fato de ser chamado partícula Deus, ou como muitos chamam por aí, partícula de Deus. Pelo simples fato de que essa partícula permeia todas as coisas. O bóson de Higgs é basicamente onde todas as massas se formam. Qualquer massa do universo emerge do bóson de Higgs. Por isso é chamada de partícula de Deus, que ela está em todos os lugares e cria todas as coisas. Bom, só tem o bóson de Higgs? Bom, agora se a gente der mais um zoom, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o vácuo quântico. Antigamente também tinha-se uma ideia que o vácuo era um local onde não tinha nada, como o próprio nome diz, vácuo, vazio, era totalmente sem nada ali. Mas também com o estudo se percebeu que o vácuo não é tão vazio assim. Ele é cheio de partículas, muitas partículas, onde as outras também emergem. Logo, se o bóson de Higgs é considerado uma partícula de Deus, o vácuo quântico, vem cá, é o próprio Deus. Olha só, depois desse super zoom que nós demos aqui, a última coisa que você vai encontrar é o vácuo quântico. E acredite, tudo é feito do vácuo. Muitos chamam esse vácuo de energia. Então, após esse processo que nós fizemos aqui, a última coisa que nós vamos encontrar é essa bola de energia, o vácuo que permeia todas as coisas. E olha só que interessante, se você der um super zoom aqui nesse pincel, você vai passar por todos esses processos, você vai encontrar átomo, moléculas, vai passar pelo bóson de Higgs e você vai encontrar no último o vácuo quântico. Se você der um zoom nessa câmera que está aqui, você vai se deparar no final das contas com o vácuo quântico. E se você der um super zoom na Lua, você vai passar por todo esse processo, moléculas, átomos, bóson de Higgs e também o vácuo quântico. Ou seja, em todo o universo nós temos a presença do bóson de Higgs e temos a presença do vácuo quântico. Se eu der um super zoom em você, eu vou encontrar tudo isso aqui, mas finaliza no vácuo quântico. E é aqui nesse ponto que eu quero te chamar a atenção. Nós temos uma malha que permeia todas as coisas e que cria todas as coisas. Vamos fazer agora o processo de trás para frente. Aqui está o nada e aqui está o tudo. Aqui está o alfa
e o ômega, princípio e fim. A energia de Deus. Eu e você temos a energia de Deus, o DNA de Deus ou a partícula de Deus permeando os nossos corpos, permeando as nossas roupas, permeando os nossos móveis. Então vamos fazer esse processo de trás para frente. Primeiro você encontra o quê? O vácuo quântico. Se você vir para cá, você vai encontrar depois do vácuo quântico o bóson de Higgs, a partícula de Deus. Após o bóson de Higgs temos os átomos e nós sabemos que o universo e tudo que existe é formado por átomo, né? Logo, depois do átomo vem moléculas, células, órgãos e pessoas. Aí também vem coisas, né? Objetos. Tudo é formado por átomo. Logo, o nosso corpo é uma massa vibrando em determinadas frequências. Mas eu e você somos pura energia, somos puro átomo em velocidade, em vibrações. É claro que cada um na sua frequência, mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Sabemos que tudo na vida opera sobre frequências, né? E vibrações. Ok, quando o átomo reduz a sua velocidade, diminuindo a sua frequência e vibração, nós temos a formação de moléculas. E essas moléculas vão formar as células que vão dar forma a órgãos, tecidos, pessoas, coisas. Então tudo está relacionado com a velocidade da frequência do átomo. Por isso que nós temos essa impressão de solidez. Eu e você estamos aqui e nós somos uma massa de energia vibrando em uma determinada velocidade e essa velocidade é que dá a impressão de solidez. Senão eu e você atravessaríamos a parede. E é isso que diferencia, por exemplo, eu desse quadro. Eu estou em uma velocidade e frequência diferente da vibração desse quadro. Embora pareça que esse quadro é uma massa estática, é só uma representação da velocidade e da frequência de vibração do átomo que está aqui nesse quadro. Então, de certa forma, mesmo sendo distintos, eu e esse quadro estamos entrelaçados pelo processo de criação. Nós somos feitos todos da mesma essência. A natureza toda foi feita da mesma essência que eu e você. O céu foi feito da mesma essência que eu e você. Os astros foram feitos da mesma essência que eu e você. Tudo, no final das contas, estão saindo, emergindo da mesma fonte, que é o que nós vimos agora, fisicamente falando, do vácuo quântico. Deus é a nossa matriz divina. Napoleão chamava isso de o éter que permeia todas as coisas. Tem outros cientistas que chamam isso de a malha quântica, a malha divina, mas eu prefiro chamar isso de Deus, o Criador de todas as coisas. E nós estamos ligados nele e ele em nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmão, mas o que isso tem a ver com o conteúdo do vídeo sobre a lei do perdão? Olha só, se você entende que você está conectado com o todo, que você faz parte do universo, que o universo está em você e você nele, que você faz parte de tudo que está ao seu redor e principalmente que você está ligado com todas as pessoas do planeta, que é o foco aqui desse vídeo. Nós estamos todos conectados por essa malha divina. Logo, entendendo isso, a Bíblia diz o seguinte, que se eu quiser que alguém faça algo por mim, eu tenho que fazer por ele. Olha só, o que quer que os homens vos façam vocês a eles. E é um entendimento bem básico.
Porque quando eu faço algo para ele, eu estou fazendo para mim. Porque quando eu perdoo uma pessoa, eu estou me perdoando, porque se eu entendo que eu sou ele e ele sou eu, olha só que profundo. Se a humanidade toda descobrisse isso e entendesse que todos somos um, as guerras acabariam, porque não faz sentido eu lutar contra uma pessoa que, no final das contas, na profundidade mais sublime, a nível subatômico, aquela pessoa sou eu e eu sou ela. Então, se eu descubro isso, eu não faço mal a ela, porque eu sei que esse mal vai vir para mim. A lei do retorno diz exatamente isso. O que você enviar vai voltar. Porque quando você está enviando algo para uma pessoa, acredite, isso vai bater aqui, ó, no corpo dela, na mente dela, vai descer para as emoções, né, os órgãos, depois vai para as células. Das células vem para as partículas, vem para o átomo. Depois, mudando toda essa velocidade, ela vai encontrar o bóson de Higgs. Depois vai cair lá onde? No vácuo quântico. E quando está lá, ele vai voltar para você. Sabe por quê? Porque você é o vácuo quântico. O vácuo quântico é você. Você está lá e ele está aqui. Não existe a separação das coisas como nós imaginamos. A única coisa que separa eu e você de fato aqui nesse plano é o que nós chamamos de ego. Eu sou o hermano, você é você. Isso é o que dá a sensação, né, de estarmos separados. Essa sensação de individualidade é o nosso ego. Eu tenho um CPF, você tem outro. Eu tenho uma família, você tem outra. Eu nasci em uma região, você em outra. Estou em país e você em outro. É só isso. Mas isso é pura impressão. Nós, de fato, não estamos separados. Nós estamos entrelaçados, conectados em uma só malha, em uma só fonte. Então, logo, o que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Me acompanha para mais um raciocínio aqui. Agora preste bem atenção aqui no que eu vou te falar. Em uma escala de frequência e vibração, olha só, a raiva e o ódio, eles estão em uma frequência de 150 Hz. Existem emoções que estão abaixo, né? A humilhação, o desprezo, a ansiedade, o medo estão abaixo disso. Mas olha só, a raiva e o ódio estão em uma frequência muito baixa. Quando eu e você estamos em uma frequência muito baixa, pela lei da vibração, nós atraímos seres, emoções, sentimentos que estão em harmonia com essa vibração. E a raiva e o ódio estão em uma vibração hipernegativa. Hipernegativa. Quando eu cultivo esse tipo de sentimento, eu estou trazendo muita negatividade. E olha só que dado interessante. O amor, paz, riqueza e prosperidade estão acima de 500 Hz. Na escala de frequência e vibração. Olha só que distância que está entre um e outro. Uma frequência elevada versus frequências negativas. Tá, irmão, mas o que isso tudo tem a ver com o que você está falando agora? Olha só, que coisa maravilhosa. Coincidência ou não, o vácuo quântico está em uma frequência acima de 500 Hz. Amor, paz, alegria, prosperidade. Você lembra que eu disse que o Dr. Joseph Murphy define o perdão como o amor em ação? Logo, a partir do momento em que você troca esse sentimento de raiva para um sentimento de perdão, você já está automaticamente elevando as suas frequências. Bom, agora que nós já tivemos a percepção que estamos todos conectados e que emergimos da mesma fonte e que tudo no universo, inclusive, está conectado, eu agora preciso perdoar. Mas o que é de fato
perdão. Tenho dois conceitos aqui para definir o perdão. Bom, perdão é livrar-se da culpa. Culpa? Como assim? Foi o fulano ou a fulana que me magoou. O culpado é ele. Bom, o princípio do perdão é o mesmo princípio que Jesus ensinou. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando disse isso, ele já disse o seguinte, que se você se ama, você vai amar o outro. Ele também diz que quem ama o próprio corpo não vai deixar de alimentá-lo, não vai deixar de pôr roupa, não vai deixar de tomar banho e ficar bonitinho. Por isso ele disse o seguinte, assim como você coloca roupa, como você se alimenta, como você fica bonitinho, faça isso para o seu próximo também. Quando nós entendemos que eu sou o outro e o outro sou eu, então tudo tem a ver comigo. O que acontece é que as pessoas não conseguem nem livrar-se das próprias culpas. Por isso também não conseguem perdoar os outros. E o que é a culpa? A culpa é uma memória. Tudo na nossa mente é memória. Nós acessamos as memórias. E nós, quando sentimos a culpa, nós não estamos lá literalmente no passado, porque o passado não existe mais e nem o futuro também não existe. O que existe são sinapses neurais, estímulos elétricos do nosso cérebro que nos conecta a uma memória de culpa. O que nós temos que fazer é ressignificar essa memória. E estudos comprovam que toda memória é falsa. Todas as vezes que eu e você acessamos a memória, nós a modificamos. Então essa memória do passado, ela é modificada todas as vezes em que eu vou lembrar, em que eu vou contar para alguém o que aconteceu, sempre tem algo ali que a gente acrescenta. Então toda memória, ela é ressignificada. Então nós temos que entender que essa culpa, ela é apenas um circuito elétrico no nosso cérebro. E existem culpas de vários níveis, porque é fácil às vezes a gente liberar o perdão para uma pessoa, mas se nós não nos perdoarmos, esse perdão não vai ser genuíno, porque é o que sai de mim que vai voltar. Sentimentos de raiva, culpa, ódio, você lembra da frequência que está isso? Então a memória de culpa continua criando a sua realidade. Então é por isso que às vezes você não avança na vida e principalmente na área emocional, muitas pessoas não conseguem se relacionar afetivamente com outra porque existe muita culpa, muita memória do passado que as prende em um balão que não existe. Então o primeiro passo aqui é se perdoar, livrar da autoculpa. Falando ainda em culpa, você tem que agora tirar a culpa dos outros. O segredo aqui é você ter responsabilidade das suas emoções. Nós vimos aqui no livro O Poder do Subconsciente que ninguém tem o poder de nos fazer mal, a não ser a crença que eu tenho na minha mente sobre isso. É isso que vai fazer os resultados da minha vida. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós não temos autorresponsabilidade e sempre jogamos a culpa para os outros. Eu sou assim porque o fulano fez algo para mim. Eu não evoluo porque me fizeram parar um dia. Eu estou magoado assim porque o fulano me magoou. E isso dá a impressão que quando eu retenho esse sentimento, o outro também está sofrendo. Mas saiba, meu amigo ou minha amiga, isso não é verdade. Quando você culpa os outros e retém isso dentro de você, o outro não está sentindo isso. É lamentável ver pessoas sofrendo por conta de outros, sendo que a pessoa que supostamente tenha feito mal a ela não está nem aí com ela. Então, quem está sofrendo, na verdade, é quem está segurando a culpa. E olha só, no seu mundo, no seu universo, no seu corpo, só existe você. Quando você está pensando sobre isso, você está pensando com você, para você, atraindo coisas para você, através de você, e não tem a ver com o outro. Mesmo que você consiga colocar a culpa no outro, quem sofre com esse veneno
é você. O veneno da raiva, o veneno do ódio. A psicologia explica isso, que emoções de raiva, rancor, culpa, traz a soma de tudo isso no nosso corpo, que vai se transformar em doença. Então a raiva que você tem do outro vai trazer doença para você. Então livre-se desse veneno, porque você não está envenenando o outro. Ainda que você, nessa sua analogia humana, conseguisse jogar toda a culpa, de fato, na outra pessoa. Lembre-se, você é ela. Então essa culpa vai voltar para você, esse sentimento vai voltar para você, e não é ela que vai ter a doença, é você. Então não tem sentido você segurar isso. Quando você assume a responsabilidade das suas emoções e entende que ninguém pode fazer mal para você, a não ser que você permita, tudo muda na sua vida. Você entendendo que quando você fala algo para alguém, você está de fato falando para você, o que você odeia no outro é o que vai estar em você ou que já está em você, você começa a mudar o seu modo de ver o mundo, o seu modo de se relacionar com as pessoas e a maneira como você fala a respeito das coisas. Tudo, absolutamente tudo, vai e volta, porque tudo é você. Você é tudo. Está em conexão com essa malha divina. Bom, então para perdoar, o que você precisa? Primeiro passo, você precisa ter a disposição para perdoar. Você precisa querer. Tá? Uma pessoa que não quer perdoar, mesmo que ela abra a boca e fale simplesmente, tá perdoado. Não, isso não funciona. Você precisa querer, tá? Perdoar a outra pessoa. É necessário uma disposição para isso. Aqui no livro O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy diz o seguinte, que se você tiver disposição para perdoar, você já está 50% à frente do processo. 50% você já venceu só pelo fato de você querer. Porque quando você quer, você já está começando a entrar em uma frequência maior, mais elevada, vamos dizer assim. Tá, após o desejo de perdoar, você precisa tomar a decisão de amar essa pessoa. Olha só que louco isso. A Bíblia diz assim, ame aos que te odeiam, ore pelos seus inimigos. Humanamente, isso é loucura pra gente. Quando a gente vê esse texto, Jesus falando que é para eu orar pelo meu inimigo e amar os que me perseguem, eu falo, que louco isso, não, a gente tem que matar esse povo. Mas olha só, Jesus entendia muito esse princípio do que eu enviar vai voltar para mim. Então ele estava falando nesse versículo aqui, ó, ame você. Porque quem está te perseguindo é você mesmo. Agora não pague o mal com o mal. Quando você envia o bem, esse bem vai voltar para você. E Jesus falou assim para os discípulos dele. Ó, entre nas casas e quando você entrar num local, você saude a todos com a paz. Porque se houver algum ali naquela casa de paz, a paz repousará sobre ele. Mas se não aceitarem a sua paz, olha só, ela voltará para você. Então você pode sair, bata os pés, tira até a poeira daquele lugar, porque você não perdeu a sua paz por enviar. Ela voltou para você. Olha que interessante, tudo que você envia volta para você. Bom, agora, amar as pessoas, você não precisa conviver com essas pessoas, você não precisa ter sociedade com elas, você não precisa almoçar com elas no domingo e nem ficar abraçando essas pessoas. Lembra que eu falei que o perdão é o amor em ação? E amor está na mesma frequência da felicidade, alegria, prosperidade, abundância. Amar as pessoas significa desejar para elas paz, alegria, prosperidade, abundância e tudo de bom que Deus tem para oferecer para ela. Isso é amar as pessoas. E se você puder ajudar, ajude essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa que você não quer se relacionar. Você pode muito bem não gostar dela, mas amá-la. Você pode muito bem não gostar dessa pessoa, mas perdoar. E para perdoar, é preciso que você comece a ressignificar o que aconteceu com você. Dá um novo significado para isso. Essa pessoa te xingou, te maltratou, puxou seu tapete na empresa, fez a sua caveira, como diz o povo aí. Ressignifique isso. Aplique o que nós chamamos na inteligência emocional de empatia.
É um dos pilares mais poderosos que tem quando você se coloca no lugar de outra pessoa. Quando você e eu entendemos a mente da pessoa naquele momento, as circunstâncias que ela estava passando, se ela estava com problema, se tinha batido o carro, se realmente havia algum problema ali. Quando você aplica a empatia, você de fato vê o mundo na ótica daquela pessoa e você consegue entender o porquê ela fez aquilo. Ressignificar. Deu um outro sentido. Ela me xingou porque ela estava num dia ruim. Ela bateu o carro, chegou brava. Ela, sinceramente, tinha alguns problemas e ela descontou em mim, mas eu não tinha nada a ver com aquilo ali. Ressignifique. E, por fim, perdoar significa deixar ir. Simples assim. Deixa ir. Libere o perdão. E você não precisa literalmente estar próximo a essa pessoa, você não precisa estar de frente a ela. Se você já está com esses requisitos aqui, se você tem vontade de perdoar, se você de fato decidiu que vai desejar para ela o bem, a prosperidade, a alegria, o amor, o perdão, que você vai dar outro sentido nisso, é só você liberar. Deixe ir. E você não vai precisar nem se encontrar com essa pessoa, porque o deixar ir entra em uma frequência acima de 500 Hz. E se essa pessoa tiver em uma frequência de 150, que é o ódio, a raiva, essa frequência mais poderosa vai atingi-la. E você pode ter certeza, mesmo que essa pessoa esteja blindada e não aceite o seu perdão vai voltar na mesma frequência para você. Então, se você libera o perdão com afirmações, na sua mente, na sua palavra e com suas emoções, essa pessoa, se ela estiver receptiva a esse perdão, ela vai elevar a frequência para mais de 500 Hz. Mas se ela não quiser, lembra que Jesus falou? Dê a paz. Se ela não for de paz, essa paz vai voltar para você. E por falar em paz, paz também está nessa frequência acima de 500 Hz. Entendendo isso, meu amigo e minha amiga, por que é que nós vamos continuar segurando esse sentimento de culpa, de ódio, de rancor, pensando que estamos ferindo a outra pessoa, quando na verdade estamos ferindo a nós mesmos? E tudo isso volta para mim, ecoa no universo, vai para os meus negócios, vai para a minha vida financeira, vai para a minha vida profissional, para a minha vida amorosa. Então, não vale a pena segurar esse veneno. Deixa ir. Libere isso. Agora preste atenção nisso. Você já observou que a vida perdoa os males que você faz a ela? Olha só, quando você faz um corte no seu corpo, o seu corpo não vai ficar guardando mágoas e não vai cuidar daquilo ali. Olha o que acontece. Ele te perdoa. Ele te perdoa porque você se cortou. E ele ressignifica porque ele sabe que você não se corta porque quer. E mesmo que for algo proposital, o seu corpo te perdoa. E como é que o meu corpo perdoa a um corte que eu fiz? Regenerando tudo isso. Ele vai trazer todas as células a trabalharem de forma que você vai ter uma regeneração completa. Em poucos dias, aquele buraco já está totalmente refeito. Esse é o perdão do seu corpo. Quando você come uma comida que está estragada, e você às vezes nem sabe disso, ou até sabendo, ingerindo coisas que fazem mal ao seu corpo, todos os anticorpos, todas as ações curadoras do seu corpo, movidas pelo poder do seu subconsciente, que orquestra tudo isso, vai fazer o possível e até o impossível para regenerar isso. E uma comida que te fez mal, ele vai botar para fora. É o seu corpo perdoando por você ter feito mal a ele. E como tudo isso acontece? Ele faz exatamente o processo que nós estudamos aqui no início. Ele vem refazendo moléculas, vem refazendo átomo, célula, órgão, tecido e chega aqui, tá tudo perfeito. Ele fez o processo inverso, porque ele te cura, ele te protege e ele te perdoa dos males que você
ou que outras pessoas fazem a ele. Agora, o perdão muitas vezes nos deixa cicatriz. Quando você faz uma cirurgia, por exemplo, ou corta o dedo, embora o corpo já não lembre daquilo porque ele refez, existe a cicatriz. Não quer dizer que você vai perdoar uma pessoa e nunca mais vai lembrar daquilo. Lembra, tudo que você fez são ressignificar as memórias. E memórias sempre estão ali. Você só precisa saber ressignificar e criar novas memórias, novas sinapses neurais, novos circuitos elétricos e tudo vai ficar bem. Esse é o dom da vida. Você vai se lembrar do problema, mas não vai doer mais. Você pode pegar uma cicatriz, apertar, você se lembra de como foi feito o corte, mas aquilo não dói mais. Assim é o verdadeiro perdão. Quando você libera de fato, você só tem apenas as cicatrizes. E as cicatrizes te lembram de tudo que você passou e te fortalecem para o que você ainda pode enfrentar. Bom, eu vou finalizar esse vídeo com alguns pontos importantes que o Dr. Joseph Murphy colocou aqui no final do capítulo O Poder do Perdão. E antes disso, eu quero deixar uma tarefa para você. Olha só. Para que você comece, de fato, a aplicar isso na sua vida. Pegue uma folha de papel e faça uma lista de 10 coisas que você precisa se perdoar. Lembre-se, primeiro você. Se perdoe primeiro. Nessa mesma folha, você vai colocar aqui, quantas pessoas você precisa liberar o perdão. E lembre-se, você é essa pessoa. Então, tudo que você enviar vai voltar para você. É uma tarefinha simples que eu estou deixando para você aqui nesse vídeo, mas se você fizer, vai ser poderoso. Claro, aplicando todos os conceitos que nós ensinamos aqui. Você tem que entender que você é um com o todo é um com você. Nessa malha quântica, nessa malha de alegria, felicidade e paz, nós somos parte da mesma essência. E eu vou finalizar esse vídeo falando sobre uns pontos importantes aqui do livro O Poder do Subconsciente, que o Dr. Joseph Murphy chamou de Como Fazer para Perdoar. Deus ou a vida não se deixa impressionar pelas pessoas. A vida não tem filhos prediletos. A vida ou Deus parece favorecer-nos quando nós nos colocamos de acordo com o princípio da harmonia, saúde, alegria e paz. Deus ou a vida não nos envia doenças, moléstias, acidentes ou sofrimentos. Nós próprios atraímos essas coisas para nós, com pensamentos negativos e destrutivos. De acordo com a lei expressa nas palavras, colhemos o que plantamos. Nossos conceitos de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Se realmente acreditamos em um Deus de amor, nosso subconsciente reagirá com incontáveis bênçãos. Acreditamos em um Deus de amor. O ressentimento, o ódio, a má vontade e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças. Perdoe-se a si mesmo e todos os demais, irradiando amor, vida, alegria e boa vontade para todos que o magoaram. Continue a fazer assim, até que possa encontrá-lo em sua mente e verificar que está em paz com todos eles. Perdoar é dar uma coisa de amor, paz, alegria, sabedoria e de todas as bênçãos da vida aos outros, até que não haja nenhuma ferida em sua mente. Esse é realmente um teste decisivo para o perdão. Suponhamos que você teve um abscesso em sua boca há cerca de 1 ano. Foi bastante doloroso. Pergunte a si mesmo se sente alguma dor. A resposta é negativa. Da mesma forma, se alguém o feriu, mentiu-lhe ou magoou, disse o que de pior podia dizer a seu respeito, seu pensamento sobre essa coisa é negativo? Você reage quando ele ou ela surge em sua mente? Se isso ocorre, as raízes do ódio ainda estão lá, devastando você e o que há de bom em você. O único caminho é exterminá-las com amor, desejando à pessoa que o feriu
todas as bênçãos da vida, até que a pessoa possa encontrá-la em sua mente e reagir sinceramente com bênção de paz e boa vontade. Este é o significado do perdoar 7 vezes. Bom, eu sinceramente espero que essa série de vídeos do Poder do Subconsciente tenha trago algo de valor para a sua vida. Eu quero pedir para você deixar aqui o seu comentário sobre o que você aprendeu nesses vídeos e, é claro, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. E é claro que eu vou te convidar novamente para conhecer o Liberte a Sua Mente, o Destrave Isso, o Dicas do Hermano em áudio e também a Livraria do Hermano. Bom, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!